Temos também que entender, compreender melhor o termo dependência. O que é a dependência e que tipos de dependência existem? Então a gente vai definir o termo dependência, assim como tentar explicar aqui o termo dependência de recursos, dependência psicológica e dependência química, que é o principal foco aqui desse vídeo. Dependência se refere ao estado de quem deve obediência a alguém ou a algo, ou alguma substância, inclusive, em que há uma submissão ou a uma substância, ou a algo ou alguém, uma subordinação. Dentre as dependências, existem as dependências relacionadas a fatores não invasivos, que não vão invadir fisiologicamente a pessoa, né, colocando mais facilmente para compreender, e que se refere basicamente à dependência de recursos, como a dependência financeira, a dependência de um auxílio, de um suporte em geral, a independência devido a uma incapacidade física ou mental, né? Quando o indivíduo necessita, porque ele não tem determinados recursos, ele vai necessitar de alguma ajuda. E existem as dependências a que vamos nos referir aqui principalmente, que são as dependências relacionadas aos fatores invasivos, em que estão inclusas a dependência psicológica e a dependência química. Vamos falar um pouco sobre o processo de dependência relacionado a fatores invasivos. O que acontece? Qual é o principal mecanismo da dependência devido a esses fatores? Ocorre uma condição ou uma substância que gera grande prazer e euforia, ou algum alívio imediato de medo, de sofrimento, em que vai ocasionar uma vontade de ser novamente estimulado por essa substância ou por esse comportamento. Nisso ocorre a ativação de um sistema, de uma parte do sistema nervoso chamada sistema de recompensa cerebral, em que o principal neurotransmissor envolvido é a dopamina, que é muito conhecida pela questão da sensação do prazer. O estímulo desse sistema de recompensa, ele pode ser fraco ou forte em ativação. Alguns hábitos, alguns costumes, algum comportamento ou até alguma substância pode ativar de forma fraca esse sistema e outras podem ativar de uma forma forte. E a gente vai tentar discutir sobre isso ao longo desse vídeo. Então vamos definir algumas coisas, ou como ocorre o mecanismo o processo de dependência psicológica e o de dependência química. A dependência psicológica geralmente é causada por hábitos, costumes, comportamentos, como por exemplo, jogar jogos de azar, ou até alguns hábitos, como fazer exercícios, comprar, entre outros, ou jogar jogos de azar, e que ativam esse sistema de recompensa e causam, de certa forma, uma dependência menor ou maior. Na dependência química, a dependência química é gerada por uma substância. A substância é o principal fator iniciador da dependência química. Há uma ativação, geralmente devido a ser uma substância mais forte do sistema de recompensa cerebral, e que leva a, no mínimo, moderadamente, a alteração desse sistema, dependendo da dose, da potência ou da fissura que a substância causa, se é mais forte ou não. Os sinais de dependência química principais, que a gente pode considerar como o principal sinal de que está ocorrendo uma dependência química é a tolerância e a abstinência. Na tolerância, o que acontece? Você tem que usar uma dose cada vez maior de determinada substância para que se obtenha o mesmo efeito dela inicial. Então, toda dependência química vai gerar esse tipo de processo. O sinal de abstinência é quando você está utilizando determinada substância, geralmente numa dose suficientemente alta, ou uma substância que é potencialmente causadora de dependência muito forte, causa uma fissura muito intensa, em que a retirada abrupta dessa substância, ou deixar de usar abruptamente, ou diminuir a dose abruptamente,
faz com que você tenha sintomas dessa retirada. E que, assim, podemos como dar exemplo o uso da bebida alcoólica, né, em alcoolistas. Quando o indivíduo está usando a substância, e muitas vezes em doses altas, o indivíduo que está em dependência, ele costuma usar doses maiores. Quando ele vai diminuir a dose ou deixar de usar, por querer parar de usar a substância, está causando prejuízos na vida dele, ele começa a ter uma série de sintomas que são muito intensos, como tremores, como intensa taquicardia, sudorese, e ele pode também começar a ter até convulsões, a estados psicóticos, com delírios, alucinações. Então causa um intenso desconforto que vai fazer com que o indivíduo provavelmente volte a usá-las para poder aliviar esse desconforto intenso. O que mais nos importa aqui é a dependência por esses fatores invasivos, a dependência psicológica e a dependência química. Quanto mais forte, o indivíduo se torna mais submisso a essa droga, a essa substância. O hábito ou substância passa a tomar conta da vida do indivíduo, né? Justamente por causar intenso desconforto se tentar for retirada, e o uso cada vez maior devido à tolerância. Então essa substância passa, ou às vezes o hábito, né, como a gente falou, que pode também causar, como o vício de jogos, vício de internet. Quando você fica sem a substância, você passa a ter um desconforto tão intenso que você vai evitar futuramente com que haja a ocorrência desses mesmos sintomas. Então a pessoa vai destinar todos ou quase todos os atos da vida dela a consumir essa substância para que não tenha o desconforto. O que pode causar esse tipo de dependência invasiva, então? São os hábitos, costumes, se forem muito intensos, podem ativar esse sistema de recompensa cerebral de forma mais fraca ou mais forte, a mais fraca causando a dependência psicológica e a mais forte causando a dependência química. Alguns comportamentos, como o uso de jogos frequentes, né, em que há, por exemplo, no vício de jogos há um intenso... há uma intensa euforia quando a pessoa ganha no jogo e provavelmente ela vai querer mais, cada vez mais. E aí é o sintoma de tolerância. E chega a um certo ponto que quando deixa de jogar passa a não ter mais aquele prazer e vai ter os sintomas de abstinência, um intenso desconforto, assim como com o uso de substâncias. Então a gente pode chegar à conclusão de que não só o uso de substâncias, mas um comportamento que leve a alguma grande euforia, uma diminuição, um alívio do medo ou de algum desconforto, ela também pode causar dependência, não só as medicações, não só as substâncias em geral.